Você já se sentiu como um deserto, não de areia e sol, mas um deserto na alma, um lugar árido, onde a esperança parece seca, as promessas distantes e a alegria, uma miragem inalcançável. É a exaustão que pesa, o vazio que não se preenche e a sensação de que a vida perdeu suas cores, deixando você sedento por algo mais, por uma verdadeira restauração. Muitos de nós conhecemos esse lugar. As lutas, as decepções, as perdas, tudo pode contribuir para essa aridez, para a sensação de que não há mais vida para brotar. Você tenta encontrar fontes, mas elas secam. Busca por significado, mas encontra apenas mais vazio. A voz do desânimo sussurra que essa secura é o seu destino, que a renovação é um sonho distante. Mas e se eu te dissesse que mesmo no meio do seu deserto mais profundo, existe uma voz divina que pode acender a sua alma, transformando a paisagem mais árida em um jardim de vida e promessa? Essa voz não te julga pela sua secura, ela te convida a florescer. Ela não te condena pela sua sede, ela te oferece água viva em abundância. A palavra de Deus em Isaías 4:1 e 18 nos entrega uma promessa gloriosa para o seu deserto. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Isso não é apenas um versículo. É a certeza de que Deus tem o poder de transformar sua realidade mais seca em um oásis de renovação. Pense em uma brasa que, mesmo escondida sob as cinzas, ainda guarda o potencial de acender uma grande fogueira. Sua alma é assim. Este vídeo é o seu convite para ouvir essa voz divina que tem o poder de acender cada brasa de esperança dentro de você, revelando que sua restauração começa hoje. Prepare-se para ver o seu deserto florescer. Para que a voz possa acender o deserto da sua alma, precisamos primeiro estar dispostos a ouvi-la. Em meio ao silêncio da aridez, ouça o chamado do Criador que convida você a sair da inércia, a olhar além do que seus olhos podem ver e a crer no que Ele pode fazer. Essa voz é o despertar da vida, o primeiro sinal de que a restauração está a caminho. Muitos de nós nos acostumamos com o deserto. A apatia se torna um cobertor e o desânimo uma zona de conforto perigosa. Mas a verdade é que Deus deseja muito mais para você do que a simples sobrevivência. Ele anseia por uma vida abundante, repleta de vitalidade e propósito. E a sua voz é o catalisador que remove as camadas de cansaço e acende a chama da esperança novamente. Em Isaías 4:3 e 19, a Bíblia nos ensina: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Vamos mergulhar na história do próprio profeta Isaías. No início de seu ministério, ele teve uma visão gloriosa de Deus, sentado em seu trono, e ouviu a pergunta divina: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías poderia ter se sentido indigno, com o coração em seu próprio deserto de imperfeições, mas ao ouvir a voz ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa resposta de fé, vinda de uma alma que se abriu para a voz de Deus, acendeu seu propósito e o transformou em um poderoso mensageiro de restauração para Israel. A sua voz, ouvida no deserto da sua vida, teve o poder de transformá-lo e de levar esperança a uma nação. E se a voz de Deus estivesse te chamando agora, convidando você a sair do seu deserto, a despertar para uma nova vida, e se a sua resposta de fé, como a do Isaías, fosse a chave para que a restauração divina começasse a se manifestar plenamente em você, a história de Isaías nos ensina que a voz de Deus tem o poder de transformar a aridez em um chamado, e a inércia em um propósito ardente. Quando a voz divina acende o deserto da sua alma, ela traz consigo a água viva que transforma a paisagem mais árida em um jardim exuberante. Essa água não é apenas física, é a própria presença de Deus, sua paz, sua alegria e sua provisão, fluindo para todas as áreas da sua vida. É a certeza de que a seca terminou e que um tempo de florescimento e abundância chegou. Muitos tentam irrigar seus desertos com esforços próprios, mas a verdadeira vitalidade vem de uma fonte inesgotável. Essa água viva restaura o que estava morto
nutre o que estava fraco e faz brotar o que parecia impossível. Ela lava o cansaço, a amargura e a desesperança, deixando um rastro de frescor e de nova vida. Em Isaías 5, 8 e 11, a Bíblia nos garante: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Pense em um dos milagres de Isaías, a fonte de Siloé. Embora não seja um milagre de transformação do deserto diretamente, a menção de Siloé, que significa enviado, remete à água que é enviada para dar vida. Mais concretamente, a profecia de Isaías sobre a terra de Zebulon e Naftali, que andava em trevas, mas veria uma grande luz. Essa luz era a vinda de Jesus Cristo, a própria água viva que transforma a mais profunda escuridão e o deserto da alma em um lugar de restauração e paz. A presença de Jesus, a voz que Isaías profetizou, trouxe a restauração definitiva. E se essa água viva estivesse fluindo em sua vida agora, transformando cada área de sequidão em um jardim de milagres? E se a voz de Deus estivesse acendendo em você a certeza de que a sua restauração é real e poderosa? A palavra de Isaías nos ensina que a verdadeira vitalidade e a transformação do deserto vem da conexão com a fonte inesgotável de Deus, que faz florescer onde menos se espera. Quando a voz divina acende o deserto da sua alma e as águas da vida fluem, a sua restauração não é apenas interna. Sua vida se torna um testemunho visível do poder de Deus, um farol de esperança em um mundo que ainda caminha na aridez. Você não apenas foi restaurado, você se torna um agente de restauração, irradiando a luz e a vitalidade que recebeu. Essa restauração te capacita a viver com um propósito renovado, a amar sem reservas e a servir com uma paixão que vem do alto. Você se torna um reflexo da glória de Deus, mostrando que Ele é capaz de pegar o que estava seco, quebrado ou sem vida e transformá-lo em algo belo e abundante. Em Isaías 61, 3, a palavra promete que Deus nos dá uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a sua glória. Pense na profecia de Isaías sobre a restauração de Jerusalém. Depois de períodos de exílio e desolação, Isaías profetizou uma época em que levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já nasce sobre ti. As nações viriam a luz que emanava de Jerusalém. Essa é a promessa para você também, que a sua restauração não é apenas para o seu benefício, mas para que a glória de Deus brilhe através de você, atraindo outros para a mesma fonte de vida. Sua vida, com a voz que acende o deserto da sua alma e a restauração de Deus manifesta, é um convite vivo para muitos. Você pode guiar outros que estão em seus próprios desertos, mostrando-lhes que a esperança é real e que a renovação está disponível para todos. Não tema mais a aridez. Abrace a promessa de que sua restauração começa hoje e que Deus fará de você um jardim regado em meio à secura. Vamos orar com fé. Pai, obrigado pela tua voz que acende o deserto da nossa alma. Que a tua água viva flua em nós, nos restaurando por completo. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder de transformação, glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que a sua jornada seja marcada pela alegria da sua restauração completa e que você possa ser a luz que guia muitos outros para essa mesma verdade. Sua restauração começa hoje.